texto sagrado muito conhecido e muito claro. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Somente um pequeno panorama daquilo que os jovens apresentaram aqui. Eles se inspiraram no livro O Peregrino. Quantos conhecem o livro O Peregrino? A maioria dos irmãos conhecem. Eu li esse livro primeira vez faz bem mais de 30 anos, e depois li mais uma vez, deve fazer uns 20 anos que eu li a última vez esse livro, e não li mais. Mas está gravado de uma forma panorâmica na minha mente a história de João Bunher. João Bunher estava preso e teve esta revelação: há um ponto de partida para a vida do cristão e há um ponto de chegada, quando parte em direção à cidade celestial. Os percalços que ele tem que enfrentar na vida, e cada passo que vai andando, vai encontrando companheiros e vai encontrando obstáculos, horas bem acompanhado e horas solitário. Seus companheiros eu fui lembrando enquanto estava sentado aqui, e anotei alguns deles. Um deles era o sábio segundo o mundo, que todas as coisas do mundo ele entendia, e tentava influenciar o cristão para tirar da direção da cidade celestial. Tudo que o homem sábio segundo o mundo queria era desviar o cristão, que caminhava lentamente, com dificuldades, caindo e levantando, em direção à cidade celestial. Mas ele tinha outros também, que faziam parte do grupo, mas não eram amigos. E o outro era obstinado. Obstinado dava uma luta para o cristão, porque ele tentava direcionar o cristão para ser obstinado fora da direção de Deus, tirar suas ideias terríveis de obstinação para puxar o contrário, para influenciar negativamente aquele que tinha a intenção de chegar na cidade celestial. O cristão sofria muito, mas ele ia caindo e levantando com o seu fardo, com a sua cruz, com a sua carga, porque o objetivo do cristão era chegar na cidade celestial. Ele tinha um outro colega que era o vacilante, que para tudo se colocava à disposição, mas sempre na hora que mais precisava, vacilante deixava cristão sozinho, não participava das suas atividades, não lhe auxiliava, não lhe dava força nenhuma, e não dava para confiar, porque não tinha propósito de vida e era vacilante. Mas com este grupo de amigos, cristão continuava lutando, cristão continuava encontrando outros, passando por problemas, mas não soltava a sua cruz, porque o seu objetivo era chegar na cidade celestial. Lá na frente, cristão encontra evangelista, se apresenta para trazer o evangelho,
para trazer as boas novas e fazer as pregações da palavra. Mas um evangelho fraco, superficial, um evangelho que não transformava, que não tocava na vida, que não corrigia os erros e que não fortalecia a fé do cristão. Mas cristão vai andando, porque ele precisa chegar na cidade celestial. Para chegar na cidade celestial, precisava atravessar um grande manguezal, chamado Pântano do Desespero, aquele banhado grande. E ele ia caindo, levantando, se atolava no barro, alguém ajudava e outros queriam que ele afundasse mais. A intenção dos inimigos era afundar cristão no pântano do desespero. Mas a vontade do cristão era atravessar todo aquele pantanal, porque o seu objetivo era chegar na cidade celestial. Lá mais à frente, o cristão tinha um caminho muito estreito, e ele sabia que não podia pender para a direita e nem para a esquerda. O cristão precisava andar caminho reto, para frente, andar no meio do caminho. Não precisava andar tão rápido. Se fosse rolando, não passaria no caminho. Ele só poderia andar como um cristão normal anda. Não precisava passar do normal. Mas quando ele estava próximo, ele viu que naquele caminho tinham 2 leões ferozes. E alguém disse: não vai. Há perigo no caminho, você não pode passar por aí. Mas esse era o caminho para a cidade celestial. O cristão se posicionou no meio do caminho e foi andando pelo meio do caminho, e veio um leão, mas não consegue alcançá-lo, e veio outro e também não consegue, porque ele estava no centro do caminho, e os leões destruidores não conseguiram lhe atacar, porque o objetivo do cristão era chegar na cidade celestial. O sofrimento não podia tirar ele do caminho. Seus amigos vacilantes, seus amigos obstinados, seus amigos frágeis na fé, não podiam influenciá-lo a sair do caminho da cidade celestial. Lá numa altura da caminhada, o cristão já pôde ver os portais da cidade celestial, com luzes, claridade que lhe aguardava. Alguém se aproximou e disse: cristão, você está sofrendo muito, vai por este caminho que é mais fácil. Quando o cristão observou, tinha uma muralha no meio. Do lado que ele via o portão da cidade celestial, era um caminho pedregoso, pantanais, perigos, feras, mas ele estava vendo a cidade, e do outro lado tinha uma outra personagem caminhando e lhe chamando: vem para esse caminho mais fácil, vem para esse caminho mais limpo, a gente vai chegar junto. E ele ia de um lado sofrendo e ouvindo o outro do outro lado tranquilo, em direção à cidade celestial. Mas o seu objetivo era chegar na cidade celestial. Quando estavam chegando na cidade celestial, cristão entrou na cidade, e o seu amigo, chegando na cidade, o muro contornava a cidade, e ele chegou pelo caminho mais fácil e ficou do lado de fora da cidade celestial. Quando eu olhei para o Salmo 1, enquanto eles faziam a apresentação, eu fui lembrando de partes dessa história, do ponto de partida ao ponto de chegada. Nós temos um ponto de partida, esta terra. Nós estamos andando em direção à cidade celestial. Não sabemos o tempo que nós vamos demorar para chegar lá. Nesse caminho, teremos percalços a serem enfrentados. Muitos convites, corrupção nos rodeará, tentações nos rodeará, amigos falsos nos rodearão,
convites por pessoas obstinadas, pessoas vacilantes, pessoas sábias segundo o mundo e não sábias segundo Deus, tentarão nos conduzir, alguns nos atolar no pantanal do desespero, e outros nos querem levar por caminhos mais fáceis. Mas o caminho que nós estamos trilhando é o caminho que nós não podemos olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Precisamos olhar para frente, porque o nosso objetivo é chegar na cidade celestial. E Paulo disse: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, nós estamos andando. Salmo 1 dá alguns conselhos quando ele diz: não ande segundo o conselho dos ímpios. Não ande. Nós precisamos andar conforme o conselho de Deus. A palavra de Deus, ela é a pauta do nosso caminho. Ele é o guia para nós que somos viajantes. Ela é a luz para iluminar o nosso caminho. Ela nos conduzirá ao destino certo. Então, não vamos andar segundo o conselho dos ímpios, mas vamos andar segundo o conselho de Deus, o conselho da palavra, o conselho dos profetas, o conselho dos patriarcas, o conselho dos apóstolos, o conselho de Deus, o conselho do Senhor Jesus Cristo, para que um dia nós cheguemos juntos na cidade celestial. Bem-aventurado o que não anda, bem-aventurado o que não se detém, não para no meio dos ímpios. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos de passagem por esse mundo, então não vamos nos deter. Algumas coisas vão tentar nos distrair, nos atrapalhar, nos chamar a atenção, mas vamos olhar para frente. Não se detenha no caminho dos ímpios, não se detenha no local onde Deus não quer. Não fiquemos nos locais que nos conduzirão à perdição eterna. Não vamos andar com os sábios segundo o mundo, nem permanecer detido no meio daquele grupo que leva para o mal. Talvez alguém participando do culto pela internet, um jovem, uma moça, um moço, que está sendo convidado para as drogas, para o vício, para a tentação. Talvez alguém aqui nessa noite não ande, não se detenha. E ainda o salmista diz: e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pensando em Deus, servindo a Deus, amando a Deus, obedecendo a Deus, estudando, conhecendo e desejando a cada dia a palavra de Deus, que é a lâmpada para as nossas vidas, é o guia para as nossas almas. Mas alguém pode citar o versículo do hino, que era o fundo musical da apresentação, quando diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Tenho prazer na lei do Senhor, tenho vontade de ser fiel, mas não consigo. Sou fraco, sou frágil, a carne é fraca, me sinto dominado pelos convites do mal, me sinto conduzido pela tentação que eu não quero, porque isso que eu não quero é o que eu faço. Mas Paulo, apóstolo, ele diz no outro texto também, quando fala do seu princípio de fé, ele disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas quando cheguei a ser um homem, eu acabei com as coisas de menino. Daí entra o cristão caminhando e quase chegando na cidade celestial. A tentação chegando, o
o fardo chegando, bem leve, bem pequeno, não leve, mas pequeno, com estratégias tentadoras para ludibriar. E Paulo lembra das palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 11, 28. Vinde a mim os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que tem o fardo pesado nas costas, aquele que sente que a cruz é pesada demais, venha a mim, eu vos aliviarei. Está cansado de sofrer? Eu alivio a sua canseira. Está cansado de lutar? Eu renovo as suas forças. Eu lhe fortaleço. Está com as pernas frouxas, trêmulas? Eu fortaleço as suas pernas espirituais. Está com os braços cansados e está baixando a guarda? Eu levanto os teus braços para que você seja forte e resista a toda a força contrária. Meus pensamentos vagueiam, ideias negativas vêm na minha memória para me desequilibrar. Eu sou a tua sabedoria e eu te dou graça e conhecimento para você vencer. Mas pastor, o pecado é forte, é tentador e tem um certo sabor. Mas Deus é mais forte do que o pecado. Deus é mais forte do que a carnalidade. E no final de tudo, obstinado foi vencido, vacilante vacilou. O sábio segundo o mundo sumiu, a muralha ficou do lado, e o cristão chegou, caindo e levantando, sem receber recompensa nenhuma nesta vida, e entrou na cidade celestial. Fique em pé, quero orar por você.